Na primeira parte desta série, discutimos detalhadamente os ajustes básicos do carrossel de paletes, do sistema de colagem, do magazine porta-rótulos e das paletes. Agora concentraremos nossa atenção na manutenção e ajuste do cilindro de pinças. A função do cilindro de pinças é remover os rótulos das paletes de forma suave e transferi-los para o frasco de forma igualmente suave. Um pré-requisito para esta operação suave é que o rótulo esteja reto sobre a palete e o frasco esteja exatamente centralizado. Cada aplicação exige um cilindro de pinças diferente. Por exemplo, na aplicação de estanhol, quando o rótulo tem que ser aplicado em região quase horizontal. Ou aqui, no caso de pequenos selos que exigem pinças com esbarro retrátil. Este tipo foi projetado para casos onde temos grandes diferenças de diâmetros na garrafa. E, se o espaço é pouco, usamos esta versão especial do cilindro de pinças. Máquinas rápidas necessitam de cilindros de pinças rápidos, por exemplo, nas nossas Topmatic. Apesar da variedade, nós trataremos aqui apenas de cilindro de pinças padrão para rótulos de corpo. A princípio, um cilindro de pinças para rótulos de peito não difere de um para rótulos de corpo, exceto que o primeiro tem esponjas empurradoras. Isto serve para compensar a diferença nos diâmetros do frasco durante a transferência dos rótulos. Com o objetivo de garantir uma operação ótima, os cilindros de pinças exigem uma manutenção correta e que todas as partes muito gastas sejam trocadas. Para isso, começamos por remover as esponjas e desmontar os roletes. Deste modo, evitamos qualquer pressão sobre as câmeras de comando de abertura e fechamento das unhas. Agora a folga do avanço do cilindro de pinças pode ser testada. A folga entre a parte estacionária e a parte rotativa. Se existe muita folga, como mostrado aqui, o mancal de latão interno tem que ser trocado. O anel de fricção externo é feito de um aço especial que não sofre desgaste, por isso não necessita ser substituído. Após a retirada do disco de retenção, as peças internas, com o anel de fricção, podem ser substituídas. A trava inferior determina a posição relativa do cilindro de pinças em relação ao agregado. Ele vai ser reajustado depois, de maneira que não precisamos marcá-lo agora. Uma vez removido o anel, podemos substituir o mancal como está sendo demonstrado aqui. A montagem da parte interna de comando será feita posteriormente. Em seguida, verificamos se existem afundamentos nas tiras plásticas dos esbarros das unhas. Neste caso, somente as tiras de plástico precisam ser substituídas.
Os esbarros de aço, no entanto, têm que ser substituídos por inteiro. Se o mancal do eixo das unhas está com muita folga, os nyliners da placa de mancais superior e inferior devem ser substituídos. As unhas da pinça são removidas. Para evitar que as molas saltem durante esta operação, podemos usar grampos com aberturas de 28 milímetros. Durante a desmontagem, devemos anotar a ordem dos tubos e arruelas separadoras. Os nyliners são retirados para dentro. Quando recolocados, o ressalto dos novos nyliners devem ser encaixados exatamente no rebaixo da carcaça do mancal. Nesta operação, devemos trocar também os nyliners das peças tensionadoras. Os eixos que apresentarem desgaste têm que ser trocados. Molas quebradas têm que ser trocadas por molas novas de mesma cor. As vermelhas são usadas para as pinças com uma única unha, as sem cor para as pinças com duas unhas e as verdes para as pinças com mais de duas unhas. Durante a remontagem, os grampos metálicos podem ser úteis de novo. Os tubos separadores têm que ser montados na mesma sequência anterior. Utilizando um dispositivo de montagem especial ou um simples eixo sobressalente, os espaçadores e peças tensionadoras podem ser instaladas pelos dois lados. O espaçador do meio, por último. O conjunto inteiro tem, então, que ser testado para garantir um movimento suave. As unhas não podem estar deformadas, gastas ou com incrustações quando da sua reinstalação. A mesma verificação deve ser feita para as outras pinças. Para cilindros de pinças com esponjas empurradoras, o guia do empurrador deve ser checado neste estágio. Para poder retirar a peça de controle deste tipo de cilindro de pinças,
Todos os empurradores têm que ser afastados a uma distância suficiente para livrar o câmbio de comando do empurrador. Com a ajuda de um dispositivo especial, o cilindro de pinças é colocado na sua posição de operação. Os espaçadores são retirados novamente e as esponjas removidas. Retiramos os 4 parafusos. Agora podemos sacar o empurrador sem maior esforço. Devemos verificar as molas para garantir que não estejam deformadas ou quebradas. A superfície da guia dos empurradores para garantir que não estejam com sulcos ou incrustações. E os roletes para garantir movimentos suaves, circularidade e folga adequada. O empurrador deve ser engraxado antes da sua remontagem. Certifique-se de que a direção de rotação dos roletes evite que os parafusos se afrouxem durante a operação. Devemos verificar, mais uma vez, o funcionamento suave dos empurradores. A esponja deve ser remontada e o empurrador novamente afastado. Todas as outras pinças devem ser tratadas de forma idêntica. O câmbio de comando do empurrador tem que ser checado para garantir que não sofreu abrasão, nem desgaste excessivo, nem deformação. O mesmo tem que ser feito para os câmbios de comando da abertura e fechamento das pinças. Se danificados, devemos substituí-los por novos. Para esta troca, devemos seguir o procedimento abaixo. Primeiro, a tubulação de ar comprimido é removida juntamente com o duto de lubrificação. Os câmbios devem ser marcados de modo a não perder o seu ajuste. Aqui vemos o câmbio de abertura. O ponto de referência é o braço de fixação. E agora o câmbio de fechamento. A distância do ponto de fixação do mecanismo de sopro é medida com uma régua de aço. O valor deve ser anotado.
A posição de qualquer outro kame, como por exemplo o do empurrador do datador, deve ser marcada também. Só agora devemos afrouxar os parafusos de trava da peça de comando. Todos os câmbios devem ser retirados com cuidado, sem fazer esforço. Preste atenção na sequência, porque, quando da remontagem, devemos obter a mesma ordem. No nosso caso, o câmbio do empurrador é o que fica mais embaixo no anel de fricção, e agora está sendo trocado por um novo. A curva tem que ser fixada ao anel de fricção por pressão, possivelmente usando anéis de calçamento. Uma vez montados todos os câmbios, estes devem ficar ligeiramente mais altos que o anel de fricção. Se necessário, corrija com calços. Os 4 parafusos de trava das partes de controle devem ser apertados temporariamente. Para testar a capacidade de movimento e a folga na direção vertical, monte a placa superior e aperte os 4 parafusos. A peça central deve girar facilmente e não deve ter mais do que 0,4 milímetros de jogo na direção vertical. Se isto não ocorrer, a folga desejada tem que ser ajustada de novo, utilizando calços adequados. Para ajustar os câmbios com relação às marcas, devemos remover a placa dos mancais e afrouxar os 4 parafusos de trava de novo. O câmbio do empurrador é posicionado. E logo depois, o câmbio de abertura das unhas. É importante que um câmbio já posicionado não escorregue. Recolocamos o duto para o jato de ar de acordo com a marcação feita anteriormente. Os parafusos de fixação das peças de comando devem ser apertados. Se a tomada de ar ou os anéis de fricção estão gastos, devemos trocar os dois.
Finalmente, recoloque o disco retentor e aperte-o firmemente. Assim, completamos a verificação e troca das peças centrais de comando. Este serviço é idêntico para os cilindros de pinças, para rótulos de corpo, exceto no que diz respeito aos empurradores. Agora para a alavanca dos roletes. Os roletes devem estar perfeitamente circulares e não podem ter qualquer superfície chata. Se os roletes ou parafusos estão gastos, devem ser substituídos. O rolete não pode ter qualquer folga e deve girar facilmente. Durante a montagem das alavancas dos roletes, cheque os espaçadores de modo que o rolete corresponda à altura do came. É mais fácil encaixar a mola quando o rolete se encontra na posição mais baixa do came. Executamos o mesmo procedimento para as demais alavancas de rolete. Finalmente, checamos as esponjas quanto ao desgaste. Se as esponjas estão gastas, como neste caso, uma rotulação de alta qualidade não é possível. Assim, elas precisam ser substituídas. As esponjas são removidas do metal e a sua superfície deve ser preparada. A placa de fixação da esponja é revestida com um primer, com o objetivo de se obter uma melhor colagem com o metal. Depois de seco o primer, devemos espalhar cola sobre a esponja e sobre a placa. Após aproximadamente 10 minutos, devemos colar a esponja e o metal, juntando-os na posição correta e pressionando-os firmemente. Para placas de esponjas presas por parafusos, devemos usar um arame incandescente para fazer os furos nas esponjas. Desta forma, completamos os testes de manutenção e substituição de peças gastas. Voltaremos nossa atenção agora para os ajustes. Os ajustes do cilindro de pinças começam na máquina. Antes que o cilindro de pinças seja colocado no agregado, os parafusos de fixação do encaixe poligonal devem ser apertados levemente. O cilindro de pinças deve ser fixado na altura correta, utilizando o espaçador correspondente. O cilindro tem que girar em torno do seu mancal até que o esbarro coincida aproximadamente com a ponta da palete. O esbarro deve ser ajustado de modo que fique a uma distância de 1 a 1,5 milímetro da palete.
O mancal estará corretamente ajustado se houver um espaço de aproximadamente 3 milímetros entre a beira da palete e o centro do esbarro. Agora temos que checar se as unhas das pinças estão horizontais e centralizadas nos recortes das paletes. Girando esta pinça pela palete, podemos reverificar a posição do esbarro, a posição das unhas e o ajuste do mancal. Se tudo estiver em ordem, podemos apertar os parafusos deste segmento. Esta pinça servirá como referência e por isso deve ser marcada. Durante sua retirada, cuidado para não modificar o ajuste do mancal. Agora podemos apertar os parafusos. Agora temos que transferir as medidas da pinça de referência para as outras, usando um dispositivo auxiliar de montagem. O código de reposição Krones dele está sendo mostrado aqui na tela. Primeiro temos que transferir a distância radial do esbarro para cada um dos outros segmentos. Transferimos agora a altura das unhas. Depois alinhamos as unhas com o canto dos esbarros. Isto tem que ser repetido para todas as outras pinças. Devemos nos assegurar de que as unhas, enquanto empurradas com o polegar, fiquem rentes ao esbarro e com a sua altura ajustada de acordo com o dispositivo. Cuidado para não perder o ajuste quando for apertar os parafusos. Ambas as unhas deverão deitar sobre a tira plástica do esbarro simultaneamente. Se isto não ocorrer, os parafusos de trava das peças com mola deverão ser afrouxados. Para o ajuste, utilizamos o polegar para pressionar as duas unhas de encontro ao esbarro e apertamos as peças tensionadoras igualmente. Para comprovar que as unhas estão agindo simultaneamente, devemos usar um rótulo solto. O teste confirma que o ajuste está ok.
Esta superfície de contato é maior em cilindro de pinças com uma única unha. Por isso, devemos dar atenção especial a que a unha fique perfeitamente deitada, isto é, plana, sobre o esbarro. A marca de pressão das unhas pode ser visualizada com a ajuda de papel laminado. No caso de contatos desiguais, como aqui, as unhas devem ser dobradas até a posição correta. E agora, para a comparação. Contatos corretos deixam marcas deste tipo. Voltamos agora para o cilindro de pinças para rótulos de corpo. Vamos ajustar a pressão das unhas das pinças. A altura do came deve ser medida com um paquímetro. Subtraímos 2 mm do valor encontrado. O resultado nos dá o tamanho do espaçador a ser utilizado. No nosso caso, este espaço equivale à cabeça hexagonal de um parafuso de 8 mm. Este deve ser colocado entre o círculo base do came e o rolete. A unha da pinça é então pressionada contra o esbarro e o parafuso da alavanca de fixação é apertado. Depois que as unhas entram em contato com o esbarro, a alavanca do rolete tem que fornecer uma pressão adicional para que a unha fique sob o aperto aproximado de 1,5 mm de compressão. Finalmente, colocamos as esponjas no cilindro de pinças. Se essas estiverem muito frouxas, temos que dobrar as travas levemente. O cilindro de pinças deve ser recolocado sobre o agregado e o came de fechamento deve ser ajustado. Temos que determinar o ponto em que a distância entre o esbarro e a palete é menor. Neste ponto, as unhas da pinça devem estar chapadas de encontro ao esbarro. O came de comando tem que ser ajustado para garantir isto. A trava deve ser afrouxada. Se os parafusos do esbarro estiverem inacessíveis, remova o disco de latão. Por enquanto, é suficiente que os dois parafusos sejam apertados levemente, pelo menos até que todos os ajustes estejam completos. Neste momento, a esponja não deve se aproximar mais do que 3 mm da palete. Se for necessário, devemos cortar a esponja. Para tiras de esbarro de plástico, o esbarro deve ficar o mais paralelo possível com a palete. Se necessário, instale tiras de esbarro com inclinação diferente. Com a finalidade de ajustar o came de abertura, o acionamento do agregado deve ser apertado. Para isto, retornamos o trenó de posicionamento para sua posição original. Rodamos o carrossel de paletes até que a marca coincida com aquela na mesa de frascos. Finalmente apertamos firmemente todos os parafusos de conexão do eixo cardan. Com a finalidade de ajustar a transferência dos rótulos para os frascos, temos que determinar o centro do rótulo em uma das esponjas. Para isso, dobramos um rótulo e fixamos este a uma pinça. O centro do rótulo deve ser marcado na esponja. Para transferir o centro do rótulo para o centro do frasco, a máquina tem que ser movimentada passo a passo até a posição de transferência. Uma das tulipas de centralização deve ser alinhada com o eixo principal do cilindro de pinças e a coluna principal da máquina.
A marca na esponja deve ficar exatamente nesta linha. Caso contrário, a posição do agregado tem que ser corrigida, abrindo-se o eixo cardan. Vamos ajustar o sincronismo de abertura das unhas das pinças. O rótulo é colocado na posição correta, coberto com uma pequena quantidade de cola. As unhas deverão abrir no momento em que aproximadamente 1/3 da superfície do rótulo estiver pressionada sobre o frasco. Caso contrário, o came de abertura deverá ser reajustado adequadamente. Cuidado para não desajustar o came de fechamento. Para ajustar o jato de ar, a máquina deve ser movimentada passo a passo até que as unhas estejam abertas de aproximadamente 4 mm. Removemos o suporte da tomada de ar. A abertura do canal de ar deve coincidir com o centro do suporte. Para garantir que este furo corresponda à pinça em questão, podemos testar com ar comprimido. Agora fazemos uma checagem completa para garantir que qualquer outro came não tenha sido deslocado acidentalmente durante os vários ajustes. O mais importante é o sincronismo de abertura e fechamento das pinças. Com isso, o cilindro de pinças para rótulos de corpo está ajustado. No que se refere ao do rótulo de peito, os ajustes são basicamente os mesmos. Entretanto, o cilindro de pinças para rótulos de peito possui uma esponja com empurrador. Para este ajuste, o eixo do cilindro de pinças, uma tulipa de centralização e o eixo principal da máquina devem estar alinhados. Neste ponto, o rolete da esponja empurradora deverá estar no ponto mais alto do came do empurrador. Se este não for o caso, a trava deve ser solta e o came do empurrador deve ser reposicionado adequadamente. O sincronismo de abertura das unhas tem que ser ajustado da mesma forma que no caso de cilindro de pinças para rótulos de corpo.
Para rótulos de peito, preste muita atenção para a posição correta dos rótulos quando da abertura das unhas. A regra de que 1/3 da superfície do rótulo deve estar pressionada antes que as unhas soltem o rótulo é válida também para este caso. Após estes ajustes, os cilindros de pinças devem ser removidos e todos os parafusos de trava devem ser apertados. Os componentes restantes, como o duto para jato de ar, a linha de lubrificação e o soprador de rótulos, devem ser remontados agora para o teste de funcionamento. Completamos com isso os ajustes básicos do agregado e do cilindro de pinças. Na terceira parte, vamos nos dedicar às verificações operacionais utilizando cola. Portanto, nos veremos na parte 3.